Então, pessoal, fazendo a correção dos exercícios da última aula, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Básica 3. Vamos lá. Então, esse daqui, D261, escrever na forma matricial os seguintes sistemas. Então, nós temos aqui um sistema, nós vamos colocar na forma matricial, certo? Então, aqui já está a forma, já está resolvido. Mas como foi feita a resolução? Então, nós vamos montar, no caso, 3 matrizes. Então, só que a gente não pode esquecer que entre essas duas tem um sinal de multiplicação e aqui tem um sinal de igual. A primeira matriz vai ser a matriz dos coeficientes, ou seja, a primeira coluna corresponde aos que acompanham o x, a segunda que acompanham o y e a terceira que acompanha o z. Se tiver só 9 incógnitas, teria uma quarta coluna. Então, ou seja, aqui, ó, 1 está acompanhando o x, menos 1 está acompanhando o x nessa segunda equação e o 5 está acompanhando o x nessa terceira. Então, 1 menos 1 e 5. Vamos para a segunda. Então, aqui só fica os que acompanham o x, ou seja, que multiplicam o x. Na segunda, só os que acompanham o y, menos 1, 2 e menos 1. E na terceira, 1, 2 e 5, todos que acompanham o z. Aqui apresenta todas as incógnitas, x, y e z. E aqui vai ficar todos os termos, no caso, todos os termos independentes. Então, no caso 2, o 5 e 1. Ah, professor, pode acontecer de não apresentar uma das incógnitas. Significa que o dos coeficientes é zero. Porque, por exemplo, vamos supor que não tivesse o z aqui. Isso não significa que o coeficiente é zero. 0 vezes z, 0. Mas não é o caso. Então, se não apresentar incógnita, naquela, por exemplo, vamos supor, na terceira equação, você vai colocar 0 aqui, substituindo ela. Mas é pelo sentido, porque se não tem é porque o coeficiente era 0. Então, essa já é a forma resolutiva. Vamos para B agora. Então, nós temos aqui outro sistema, 4 incógnitas, 4 equações. Novamente, vai se montar primeiro a matriz dos coeficientes, então 3, 2, menos 1 e menos 5, todos que correspondem a x, todos que correspondem a y, ou seja, que acompanham o y, não é que substitui o y, mas que acompanha o y, menos 5, 1, menos 2 e menos 1, todos que acompanham o z, ou seja, que multiplicam o z, então seja 4, menos 2, 1. Chegou aqui, a gente não encontra o z, lembra que eu falei? Não encontra o z, coloca o 0, porque 0 vezes z, 0. Por isso que não apresenta aqui, porque o 0 é o elemento neutro da soma. Os que acompanham o t, então menos 1, não tem aqui, eu coloco o 0, menos 3 e 6. Multiplicado pela matriz das incógnitas x, y, z e t, igual, né, ao dos termos independentes. Então, 8 menos 3, 1 e 4. Vamos para mais uma questão, D262, quais os sistemas correspondentes às representações matriciais? Então, na outra, a gente colocou o sistema na forma matricial. Agora ele está pedindo colocar a forma matricial na forma de um sistema. Então, a gente só vai fazer o inverso. Não precisa fazer toda a multiplicação, igualar cada equação gerada a zero, no caso aqui, né? A cada elemento aqui, não precisa. É só você fazer o processo contrário. A gente já sabe, pela dica que eu dei, que cada elemento, cada coluna corresponde ao coeficiente que acompanha a incógnita. Então, seja 2 vai acompanhar o x na primeira equação, o menos 1 vai acompanhar o x na segunda, e assim por diante. Foi o que fez aqui, ó, 2 está acompanhando o x, o 4 está acompanhando o y na primeira equação, e o 9 está acompanhando o z na primeira equação. Como é que eu sei isso? Essa aqui não é a primeira linha? Então, ou seja, corresponde à primeira equação. A segunda linha corresponde à segunda equação, e a terceira corresponde à terceira equação. Você pode ver que é o 3 multiplica o x, o 7 multiplica o y, o 3 multiplica o z. Aqui vai ficar os termos dependentes, eu vou observar aqui eu vou observar as incógnitas, e aqui eu vou ter o cuidado. Eu poderia colocar menos 1 vezes x, 0 vezes y, menos 1 vezes z. Mas como 0 vezes y dá 0, não foi apresentado aqui porque não tem necessidade. Então é só fazer o processo contrário. Vamos para mais um exemplo? É o que foi feito aqui, o processo contrário novamente, o inverso, né?
essa é a coluna que acompanha o x, essa é a coluna que acompanha o y, essa que acompanha o z e esse que acompanha o t. Então, ou seja, só você colocar próximo de cada incógnita. Então, 5 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o y, menos 1 vai multiplicar o z e o 3 vai multiplicar o t. Aí, montou a primeira equação, está na primeira linha, vamos montar a primeira equação. Está na segunda linha, vamos montar a segunda equação. Então, a primeira linha monta-se a primeira equação. A segunda linha monta-se a segunda equação. Então, menos 1 vezes x, 5 vezes y, menos 2 vezes z, mais 1 vezes t. E aqui são os termos dependentes que está depois da igualdade. Então, é só isso, é bem simples. Mais uma questão, né, para a gente verificar se esse conjunto é a solução do sistema, certo? Para a gente verificar, a gente precisa substituir nos locais corretos, ou seja, o primeiro valor é para x, o segundo para y, o terceiro para z. Substituir e ver se cada sentença é verdadeira. Para ser solução, lembra que tem que ser der certo nas 3 equações, porque aqui nós temos 3 equações, se tivesse 4 nas 4 equações. Se a gente substituir o 0 no lugar do x, o menos 3 no lugar do y e o menos 4, a gente vai observar que as duas primeiras deu certo e a quarta não deu. Então, mas vamos lá. 0 menos 3, menos 3. Tem o menos aqui na frente, né? Vai ficar o inverso, vai ficar o oposto, né? Fica melhor, né? Então, vai ficar mais 4 somado com menos 3, dá 1. Então, a sentença é verdadeira. Vamos para o próximo. 2 vezes 0 mais 3, 3 somado com menos 4, menos 1. Segunda sentença da verdadeira. Ok. Não basta simplesmente calcular 1 e pensar que é verdadeiro. Tem que calcular todas. 0 mais 2 vezes menos 3. Primeiro, não faça soma, faça a multiplicação. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 somado com menos 4, menos 10. Menos 10 é igual a 2? Não, então a sentença é falsa. Se uma deu falsa, então logo não é solução do sistema. Para ser solução do sistema, as 3 sentenças têm que ser verdadeiras.